Saudações! Nessa videoaula nós falaremos sobre o Brasil no mundo globalizado. E a nossa aula se divide nos seguintes tópicos. Comércio exterior brasileiro, nós vamos analisar a dinâmica do comércio exterior do Brasil. Nós vamos falar sobre os principais parceiros comerciais do Brasil, ou seja, os principais compradores dos produtos brasileiros e os principais mercados. E nós falaremos também sobre a política externa do Brasil neste início do século XXI. Eu desejo a todos uma boa aula e bons estudos. Analisando a conjuntura do mercado econômico brasileiro hoje, houve um notável crescimento em relação à exportação dos produtos industrializados e semi-manufaturados. Por quê? Porque na década de 60, conforme nós vimos no slide anterior, os produtos industrializados e os semi-manufaturados, eles representavam apenas 5% das exportações brasileiras. Hoje, no século XXI, eles representam cerca de 55%. Então, esse crescimento de 55% ele vai significar o quê? Uma modernização no nível industrial brasileiro. Então, dentre os produtos que o Brasil exporta hoje, nós podemos citar os combustíveis, alguns minerais, trigo, carne, bebidas, tratores, algumas peças, alguns componentes industriais, aviões e dentre outros. Os principais mercados consumidores dos produtos brasileiros são União Europeia, Estados Unidos, Argentina, Japão, China, Paraguai, Uruguai, México, Chile, Taiwan, Coreia do Sul e Arábia Saudita. Então, até a década de 60, basicamente, o principal mercado dos produtos brasileiros eram os Estados Unidos da América. Só que após a década de 60, houve aproximações com países europeus e, sobretudo, o Japão. E logo após a década de 80, houve um intenso comércio com os países subdesenvolvidos. Então, hoje o Brasil ele mantém relações comerciais com países desenvolvidos e com países subdesenvolvidos. Agora falaremos sobre os principais parceiros comerciais do Brasil no comércio exterior. Então, os principais parceiros comerciais do Brasil são Estados Unidos, União Europeia, Argentina, China, Chile, Coreia do Sul, Angola, Arábia Saudita, Kuwait, Nigéria, Japão, Venezuela, México e Uruguai. Então, esses são os principais parceiros comerciais do Brasil. Tanto que, na questão econômica, em relação às negociações entre Brasil e China, o Brasil ele foi um dos primeiros países, digamos, capitalistas a reconhecerem a China como economia de mercado. Então, enquanto que os países, grande parte dos países capitalistas, eles viam a China, como eu posso dizer assim, como um país, uma economia planificada, uma economia socialista, o Brasil ele já deu um avanço nas relações comerciais internacionais, reconhecendo a China como economia de mercado. Porque existe uma diferença entre economia de mercado e economia planificada. A economia planificada ela é característica dos países socialistas. Não há uma necessidade de lucro. A necessidade da economia planificada é atender a demanda do Estado estabelecida através de planos quinquenais, planos com a duração de 5 anos. Já a economia de mercado é uma economia que visa o lucro e a livre concorrência. Ok? Nesse slide falaremos sobre a política externa do Brasil no século XXI. Então, pessoal, nesse novo contexto internacional,
o Brasil ele procura afirmar-se como uma potência regional. Então, ou seja, o Brasil ele pretende se tornar o país líder na América Latina. Então, o Brasil, né, por sua importância, devido à sua industrialização, devido à sua disponibilidade de recursos naturais, o Brasil ele tem se tornado, digamos que, uma potência a nível regional. Só que o Brasil ele quer se tornar o principal país da América Latina, o país líder. Só que nessa busca pela liderança, o Brasil ele acaba encontrando, digamos assim, né, como eu posso dizer assim, alguns inimigos. Ou seja, alguns países que querem rivalizar com o Brasil. Os principais países, né, os principais rivais do Brasil, nesse conceito, nesse contexto, perdão, de potência regional, no caso nós podemos citar a Argentina, nós podemos citar a Venezuela e o México. Só que, porém, né, a Argentina ela não tem condições de, digamos assim, de disputar a liderança regional com o Brasil por causa, né, da sua crise de recessão econômica. A Venezuela também é o mesmo caso, ou seja, após a morte de Hugo Chávez, o presidente que assumiu o vice dele, o Nicolás Maduro, ele acabou, digamos, prejudicando economicamente o país, e com isso, né, hoje a Venezuela ela sofre um alto índice de recessão, na qual falta até os alimentos básicos para a população. Então, o único país, digamos, né, desses três, o que teria condições de rivalizar com o Brasil, seria o México. Teria condições porque o México ele apresenta o problema, né, do narcotráfico. Então, querendo ou não, mesmo com todos os problemas dentro do território brasileiro, o Brasil, ele ainda assim é uma potência regional a nível, né, América Latina. Dentro do Mercosul, pessoal, o Brasil ele procura afirmar a sua posição de liderança, intermediando os conflitos dentro dos países sul-americanos. Então, o Brasil ele tem uma certa importância muito grande, ele tem uma influência muito grande dentro, né, digamos assim, dos conflitos existentes dos países membros. O Brasil ele acaba atuando como um mediador. No aspecto militar, o Brasil, né, ele participa das forças de paz da ONU, e dentro desse processo, né, durante o governo do presidente Fernando Henrique, o governo brasileiro enviou tropas de paz no Timor-Leste, e durante o governo Lula e hoje o governo Dilma, né, o Brasil mantém tropas no Haiti. O Brasil ele chefia a missão de paz. Então o Brasil, né, ele tenta autoafirmar-se como potência econômica, como potência militar, porque o objetivo do Brasil é ingressar no Conselho de Segurança da ONU, o órgão mais importante dessa organização, e, sobretudo, além disso, ele pretende ter uma cadeira como membro permanente. Tanto que, hoje, para mostrar que a situação está boa no país, o Brasil, né, ele aceitou sediar alguns eventos de importância mundial, como a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, e todos esses gastos exorbitantes em questão da infraestrutura começou a repercutir, né, na população, ou seja, o povo ele começou a se mostrar contra esses empreendimentos, e o povo está questionando, né, todo esse esforço que o Brasil utiliza para mostrar ao mundo que pode se tornar um líder geopolítico. Tanto que um dos questionamentos, né, principalmente dessa questão da Copa do Mundo, é que, né, esse dinheiro aplicado nessa questão do estádio, nessa questão da infraestrutura, poderia ser aplicado em setores que estão basicamente, né, sucateados dentro do Brasil. O setor da saúde, o setor da educação, o setor da moradia, da habitação. Então, tanto que as pessoas, né, elas organizaram marchas, organizaram manifestações, e o povo brasileiro tem visto, né, a organização desses eventos, né, com maus olhos. Então, necessariamente, pessoal, nós podemos concluir que, apesar desse esforço que o Brasil tem feito para se autoafirmar como potência regional, apesar desse esforço que o Brasil ele tem demonstrado para mostrar para o mundo que tem condições de ser um país desenvolvido, nós temos que levar em consideração que
um assento no Conselho de Segurança da ONU não significa necessariamente que o Brasil passaria para o grupo dos países desenvolvidos. Porque quando nós falamos em país desenvolvido, quando nós falamos em índice de desenvolvimento humano, nós temos que trabalhar as duas modalidades que estão inseridas dentro do contexto: desenvolvimento econômico, produção industrial associada ao uso intenso de tecnologia, e desenvolvimento social, qualidade de vida. Então o Brasil ele tem até um desenvolvimento industrial razoável, mas no que o Brasil peca? Na questão da qualidade de vida. Então os senhores têm que levar em consideração exatamente este questionamento. O Brasil tem condição de ser um país desenvolvido? Ter até tem potencial, mas o governo ele tem que desenvolver políticas públicas que gerem emprego. O Brasil tem que investir em uma educação que rompa os paradigmas da educação atual e desenvolva indivíduos questionadores, seres pensantes. E, acima de tudo, que o governo brasileiro passe a investir em políticas que visem a qualidade de vida do seu povo. Bem, pessoal,